pessoal, vamos então voltar ao nosso behaviorismo. E agora que a gente já viu os principais aspectos históricos, os principais aspectos conceituais que desenvolveram a corrente, a gente vai falar um pouco de como que é a base epistemológica. Lembrando o que a gente está chamando de base epistemológica. Justamente entender como que o pensamento behaviorista compreende o seu objeto, que é o comportamento humano, né, e animal, como ele compreende o mundo em que esse objeto se insere, ou seja, se é um mundo mais determinista, se é um mundo onde o humano tem livre-arbítrio, entre outras coisas, e como que é estruturar uma base de conhecimento científico desse objeto. Então, essas questões são importantes para a gente entender como que a mente do behaviorista funciona quando ele vai estar olhando para o seu objeto. Vamos então passar em alguns pontos disso, tá? Eu só vou destacar os pontos principais. No final, a gente vai fazer um resuminho, então, dos aspectos que é importante vocês guardarem. Me acompanhe, então, nesse processo. Gente, a gente precisa entender, então, que o behaviorismo radical ele tem uma forma de compreender como funciona o comportamento em si, tá? Esse modelo é um modelo baseado no determinismo. O que significa determinismo? Determinismo significa que todo fenômeno tem uma causa que o determina. Toda causa tem um efeito. Não existe algo que a gente chama de liberdade. O que é liberdade? A liberdade seria um efeito sem causa. O que é o efeito? Seria o nosso comportamento. Então, eu me comporto de determinada maneira. Eu faço isso por quê? Porque eu quero? Se é porque eu quero, se é só a minha vontade, isso é liberdade. Agora, se existe algo que acontece antes do meu comportamento e que é a causa do meu comportamento, eu já estou falando em determinismo. No caso do behaviorismo, não existe a ideia de liberdade. Ou existe, inclusive. O Skinner vai falar de liberdade, mas ele vai definir liberdade dentro do paradigma do behaviorismo. Então, liberdade não é o conceito de liberdade total que a gente tem em algumas escolas filosóficas. A ideia de que você não é determinado por nada. Você sempre é determinado por alguma coisa. Porém, a forma como o ser humano consegue compreender essas determinações, modificar essas determinações e assim mudar o seu comportamento, garante que ele tem uma certa liberdade, vamos dizer assim. O determinismo na filosofia behaviorista, ele tem dois tipos, né? O restrito, do Watson, que é aquele determinismo duro. Acontece isso, sua resposta vai ser essa. Se eu entender quais estímulos controlam quais respostas, eu posso controlar todo o seu comportamento, né? E o behaviorismo e o determinismo radical, do Skinner, que ele não é tão estrito. A questão é que as consequências para o Skinner influenciam o comportamento. Porém, é uma relação muito mais complexa e nem sempre tão previsível dessa forma muito mecânica que o Watson entende, tá? Um segundo ponto importante do behaviorismo, aí o behaviorismo radical que a gente está tratando aqui, é o que a gente chama de seleção pelas consequências. O que isso quer dizer? O comportamento, principalmente o comportamento humano agora, tá? Ele é determinado por 3 níveis de causalidade, ou seja, existem 3 níveis possíveis de determinação do comportamento. Em primeiro lugar, o nosso comportamento ele é determinado filogeneticamente. O que isso quer dizer? Que os nossos comportamentos foram selecionados pelo processo de evolução. Ou seja, o ser humano ele tem determinados comportamentos que evoluíram geneticamente para tal.
Então tem coisas que a gente faz que outros animais que tiveram outros caminhos filogenéticos, outros caminhos de evolução, que vão fazer diferente. Então, parte do nosso comportamento é definido pelo tipo de evolução que a gente teve. Então, por sermos esse organismo, por termos essa história evolutiva dos primatas até o desenvolvimento dos humanos, é que temos esses comportamentos, tá? Tem um segundo nível, que é o ontogenético. Esse é um nível que eu considero um dos principais. Não quer dizer que ele é melhor do que os outros, mas ele é muito importante. Por quê? A base filogenética, ela é uma base que só se altera conforme o organismo se altera no processo evolutivo. Então, se a raça humana continuar se desenvolvendo evolutivamente, a gente pode se tornar uma outra espécie lá no futuro que vai ter um comportamento diferente, determinado por regras diferentes. Por enquanto, nós estamos em um determinado nível de evolução e vamos se comportar a partir dessas determinações. Só que a gente não é só determinado pelo que acontece com a espécie humana no geral. A gente é determinado pelo que acontece com a nossa vida em particular. Esse é o nível ontogenético. O nível ontogenético é o nível da nossa relação direta com o ambiente. O que é relação direta com o ambiente? É a sua vida. Você nasce, né? Aí a sua mãe cuida de você. Então, dependendo das consequências que a sua mãe apresenta ao seu comportamento, você vai aprender determinadas coisas. Por exemplo, se toda vez que você chora, sua mãe cuida de você, isso vai ter uma consequência sobre o seu comportamento. Se toda vez que você chora, na verdade, a sua mãe te ignora, isso vai ter uma outra consequência. Então, e aí, não só quando você nasce, mas quando você é criança, quando você é adulto, quando você é velho, toda a nossa história, o nosso comportamento, ele muda a partir das consequências que o ambiente apresenta ao nosso comportamento. O que isso quer dizer? Que o nosso comportamento muda conforme a nossa aprendizagem. E a gente o tempo todo está aprendendo comportamentos novos, tá? É óbvio que as pesquisas recentes mostram que existe uma flexibilidade maior para mudar os comportamentos em determinadas fases da vida. Por exemplo, na infância, a gente cria uma série de hábitos comportamentais que podem ser muito difíceis de mudar depois. A gente não é completamente flexível, mas a gente vai sempre se alterar na relação com o ambiente. E aí a gente vai adquirir repertórios comportamentais. O que é repertórios comportamentais? É como se fosse o conjunto de comportamentos que a gente geralmente exibe. Vamos chamar assim de nossos hábitos. Né? O que a gente costuma fazer, a forma como a gente costuma se comportar em determinadas situações. Por exemplo, o que é ser uma pessoa tímida? O tímido é uma pessoa que tem um conjunto de repertórios de comportamento para situações sociais. Então, o tímido é uma pessoa que quando está numa festa com muitas pessoas, ele exibe comportamentos de ficar sentado no canto, não olhar no rosto das pessoas, falar baixo, né? Geralmente se afastar das aglomerações. Esse é o repertório comportamental do tímido, né? Numa festa. O tímido, então, ele não é um estado psíquico interno. Ele é um conjunto de comportamentos, ele é um repertório de comportamentos. Esses comportamentos que o tímido tem, por que eles são assim? Porque essa pessoa tímida, ela passou por uma história de aprendizagem em que, de alguma maneira, toda vez que ela apresentava uma resposta de comportamento social, ela ou era punida, ou ninguém dava bola para ela era colocada em extinção, né? E aos poucos ela foi aprendendo que a melhor maneira de sobreviver em um ambiente social era ficar isolada,
falando baixo, não se comunicando com as pessoas. Então ela teve uma história de aprendizagem que levou a ela a ser tímida. Essa história de aprendizagem é o que a gente chama de ontogenia. É a nossa história do desenvolvimento individual. É o aprendizado que a gente foi tendo ao longo da vida. O que eu estou chamando de aprendizado? A relação entre as consequências e as nossas respostas. Toda vez que eu me comporto e isso gera uma consequência, essa consequência vai mudar a minha forma de responder. E eu vou meio que gravando essas relações e isso vai mudando o meu comportamento ao longo do tempo. Além da história natural da espécie e da minha história pessoal enquanto indivíduo, o meu comportamento também depende de uma determinação sociocultural. Depende de como a nossa comunidade verbal, por que verbal? Porque é através das palavras, através da linguagem, que as regras de comportamento são estabelecidas. Por exemplo, por que eu tenho que cumprimentar uma pessoa toda vez que eu encontro ela, uma pessoa que eu conheço? Isso é uma regra de educação. Essa regra de educação é uma regra social, que foi estabelecida socialmente. Ou seja, toda vez que eu sou educado, ou seja, que eu exibo comportamentos que são considerados educados, eu vou ter consequências positivas no meu ambiente. Por quê? Porque é uma regra social estabelecida que pessoas educadas são reforçadas, né? Ganham consequências agradáveis por serem educados. Agora, se toda vez que eu for educado as pessoas me xingarem, e na verdade toda vez que eu for mal educado as pessoas me agradecerem, eu ia ter um desenvolvimento diferente, né? Então a minha cultura determina qual é o comportamento que vai receber uma consequência agradável, um reforço, ou uma consequência aversiva, uma consequência ruim. Eu vou deixar isso aqui de fora, porque vai ser uma explicação bem completa, bem complexa, tá? Que são as duas posturas epistemológicas que o behaviorismo foge. Mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes. Eu preciso que vocês entendam esses 3 níveis de seleção pelas consequências. A filogenética, a ontogenética e a sociocultural. Significa que as consequências vão determinar o nosso comportamento dependendo do nosso desenvolvimento enquanto espécie, do nosso desenvolvimento individual e da cultura que a gente está inserido. Olha como é que isso é interessante, né? Significa que eu, enquanto pessoa, não vou ser mecanicamente determinado pelo meio. Depende de um complexo de consequências, de uma relação muito complexa com esse meio, que vai mexer e mudar o meu comportamento. Então, é uma teoria que ela não é tão reducionista. Ela abre muitas e muitas possibilidades para você entender essas relações do comportamento com o ambiente. Então, ela acaba sendo uma teoria bem completa nesse sentido. Bom, lembrando então lá da nossa aula que determina aonde cada escola se localiza entre as matrizes de pensamento, a gente precisa entender aonde se insere o behaviorismo e a análise do comportamento. Se insere justamente na matriz funcionalista. O que é a matriz funcionalista? Lembrando, é justamente o conjunto de teorias psicológicas que buscam criar um modelo científico que toma como referência a biologia, né? O evolucionismo. Então, o behaviorismo toma como base, né, do seu pensamento uma compreensão funcionalista. Por que funcionalista? Porque tem a ver com a ideia de função. O que é função? Função é a relação do comportamento para adaptação do organismo ao meio. Quando eu falo em um comportamento funcional, eu estou falando em um comportamento que auxilia
o organismo, né, o indivíduo, a pessoa, a se adaptar ao seu meio, a se relacionar bem com o seu meio. Um comportamento disfuncional seria um comportamento que faz com que o indivíduo se adapte de uma forma pobre ou não se adapte ao seu meio. Então, o que rege o comportamento dentro do behaviorismo qual é o tipo de relação com o ambiente que o indivíduo tem. É uma relação funcional ou é uma relação desfuncional? Se o indivíduo tem relações desfuncionais, isso vai trazer problemas para ele. Então, o psicólogo vai ser aquele que vai identificar quais são as relações disfuncionais e como eu posso alterar essas relações para serem relações funcionais, tá? Seria mais ou menos o norteamento da técnica da análise do comportamento, em termos gerais. É justamente tentar fazer com que o indivíduo deixe de ter relações disfuncionais e passe a ter relações mais funcionais com o meio. A gente vai perceber que essa postura epistemológica tem a ver com duas escolas da epistemologia, que é o positivismo lógico e o pragmatismo, mas a gente não vai falar basicamente disso, tá? Eu deixei isso aqui para quem quiser se aprofundar nas teorias epistemológicas, né, que dão base às ciências. Isso aqui é interessante? Sim, muito interessante. Mas eu acho que vai desfocar um pouco a gente do nosso norteador aqui, que é compreender o behaviorismo, tá? Então fica aí para quem quiser explorar um pouco mais esses autores e essas posturas. Bom, a gente viu que o behaviorismo ele está dentro da matriz funcionalista. Isso significa o quê? Qual que é a noção de homem para o behaviorismo? O homem é uma relação com o seu mundo. Olha só essa frase do Skinner, muito interessante. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação. Bonito isso, né? Significa o quê? Tudo que eu faço sobre o mundo. Eu escrevo, eu converso com as pessoas, eu tomo atitudes, eu escolho determinados comportamentos. Isso muda o meu mundo. Se eu tivesse escolhido uma outra coisa, eu teria tido uma ação diferente, uma consequência diferente. Então eu mudo o mundo e o mundo me muda através das consequências. Então eu faço uma coisa, essa consequência pode alterar o meu comportamento de uma determinada maneira ou de outra, dependendo do tipo de consequência. A ideia do Skinner é que eu posso fazer uma análise dessa relação, compreender a relação entre resposta e consequência, e a partir dessa análise, auxiliar o indivíduo a modificar o seu comportamento de forma terapêutica, né? Bom, o behaviorismo ele vai buscar estabelecer a cientificidade e a objetividade para a psicologia. Então, é uma escola dentro do campo do cientificista. Justamente quer estabelecer a psicologia como uma ciência rigorosa do comportamento. Isso é importante. Vai se desenvolver com relação, então, ao evolucionismo, né, que é a teoria evolucionista da psicologia, com a psicologia experimental, ou seja, com o desenvolvimento dos primeiros experimentos psicológicos e também com a psicologia comparativa. O que é a psicologia comparativa? É a psicologia que compara o comportamento do humano com outros comportamentos, né, como o comportamento animal. Aqui nesses quadrinhos, vocês estão vendo qual é o contexto teórico que influenciou o desenvolvimento do behaviorismo. Então, a influência do Titchener tentando criar uma estrutura da psicologia, a crítica do funcionalismo
e, obviamente, as bases do Watson, né, que vai abrir esse campo, que depois vai culminar na teoria do Skinner, que se tornou a base principal do desenvolvimento da corrente behaviorista. Tá? Todo desenvolvimento teórico e epistemológico depende de um que a gente chama de Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? Zeitgeist é um termo alemão que significa, né, Zeit significa tempo e Geist significa espírito. Então, Zeitgeist significa espírito do tempo. O que é o espírito do tempo? São a forma como aquela determinada sociedade, naquela determinada época, pensa o mundo. Então, como as pessoas veem o mundo a partir daquela época, naquele momento? Qual é o Zeitgeist que está por detrás do desenvolvimento do behaviorismo? O behaviorismo começa a se desenvolver, 1913, segunda década do século XX. Qual que é o país? Estados Unidos. Quais são a principal concepção de mundo nessa época? São concepções utilitaristas e pragmatistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência da época, ela visa criar conceitos que tenham utilidade para compreender determinados fenômenos. Então a ideia é, uma boa ciência é uma ciência útil, é uma ciência que permite eu compreender o meu fenômeno e produzir algo com isso. Então não adianta eu entender o comportamento se a partir disso eu não posso construir ferramentas para trabalhar melhor com ele. Então, a partir do behaviorismo, eu consigo criar ferramentas que permitem modificar o comportamento. Essa é uma perspectiva pragmática. Eu vou criar maneiras de poder mudar o mundo através desse conhecimento. Então, o behaviorista, ele busca criar ferramentas para lidar com o comportamento humano, para mudar o comportamento humano e para melhorar a vida das pessoas, né? Nesse caso. Obviamente que não é todo mundo que usa o behaviorismo da maneira benéfica, né? Como todo campo do conhecimento, o behaviorismo também pode ser utilizado de maneira, digamos assim, maléfica, né? Ah, mas a culpa é do behaviorismo? Não. A culpa é de quem usa o behaviorismo. Por exemplo, inúmeras campanhas publicitárias podem usar as regras do behaviorismo para determinadas funções. Por exemplo, sabe aquele jogo que vicia igual crack, chamado Candy Crush? Candy Crush é uma grande caixa de Skinner que exibe consequências positivas toda vez que você se mantém jogando. Então você acaba... O que é o vício no Candy Crush? É nada mais, nada menos do que o controle do seu comportamento a partir do programa. Você é controlado a se manter jogando. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais evoluir e aí você vai acabar pagando para conseguir benefícios, né? Para conseguir bombons e conseguir outros truques mágicos que permitem você evoluir no jogo. É um uso, digamos assim, comercial das regras behavioristas, né, que controlam o nosso comportamento. Behaviorismo é que é ruim? Não, behaviorismo não é ruim, mas ele pode ser mal utilizado. Inclusive, toda a psicologia pode ter um uso, digamos assim, né, mais perverso. Então, não é uma consequência da teoria, é uma consequência do homem mesmo e os seus interesses por detrás de tudo. Então, quais são os principais conceitos? Gente, se eu fosse falar de todos os slides, qual seria o mais importante para definir o behaviorismo? É esse slide aqui, tá? Vou até fazer um asterisco aqui. Esse slide é o que eu resumo os principais conceitos. Ah, mas eu preciso decorar tudo isso? Não.
Vocês vão estudar isso ao longo do curso, vocês vão ter uma disciplina só para estudar essas questões. Mas esse slide aqui resume os principais conceitos, então é importante a gente ter uma noção básica disso, tá? Primeiro, qual que é o objeto da análise do comportamento, né, a partir do behaviorismo? É o comportamento. O que é o comportamento? Porque não adianta eu dizer que é o comportamento, eu preciso definir esse comportamento. Então, o comportamento, né, ele é algo que ele não é inacessível, mas é difícil de definir, porque ele é extremamente complexo, né? Ele é um processo, é essa a definição do comportamento. Ele é um determinado processo. Ele não é uma coisa que eu faço. Ele é um processo que determina uma relação. Eu tenho dois tipos de comportamento. O respondente, que é a relação do estímulo ambiental que elicia uma resposta, que provoca, que causa uma resposta. Esse é o comportamento respondente. É que nem o comportamento que eu falei da agulha. Eu espeto meu braço, aí alguém espeta meu braço assim, aí eu afasto o braço. O estímulo dolorido faz com que eu me comporte me afastando o braço. Esse é o comportamento respondente. E o comportamento operante, que é aquele comportamento que faz parte do meu repertório, das coisas que eu faço normalmente, e que, quando em determinado contexto gera uma determinada consequência, isso vai ter um efeito sobre os meus comportamentos futuros. Então, se quando eu estou em público, sei lá, eu estou em público, né? Esse é o meu ambiente, meu contexto. Eu faço, sei lá, cutuco meu nariz, as pessoas me olham com nojo. Ou seja, uma consequência aversiva, uma consequência ruim para o meu comportamento. No futuro, quando eu estiver em público de novo, provavelmente eu não vou ter mais esse comportamento ou eu vou diminuir a frequência do meu comportamento de botar o dedo no nariz. Então, esse é o comportamento operante. Como as consequências interferem no nosso comportamento em determinado contexto. Tudo isso é que é o comportamento. O comportamento não é o que eu faço, mas é a relação do que eu faço em determinado contexto com a consequência que essa resposta produz, tá? Então, entender comportamento como relação, por favor. Senão os behavioristas do curso me matam, tá? Todo comportamento vai estar relacionado com contingências. O que é a contingência? É a relação da minha resposta com determinados eventos no ambiente. As contingências são, geralmente, esse C aqui. É aquilo que vai, de alguma maneira, controlar o meu comportamento. Para entender o meu comportamento, eu vou fazer o que o Skinner chama de análise funcional. O que é análise funcional? É pegar um comportamento que aconteceu e entendê-lo dentro dessa relação aqui, que a gente chama de tríplice contingência. Tríplice por quê? Porque tem 3 elementos. Elementos que dependentes um do outro, por isso uma contingência. O que é análise funcional? Então eu pego lá o comportamento. O professor Vitor estava no meio da palestra, cutucou o nariz, aí alguém estava do lado dele, olhou para ele com cara de nojo, e aí durante o resto da palestra ele não botou mais a mão no nariz. Como que eu faço análise funcional? Primeiro eu entendo qual foi o estímulo anterior, né? O professor Vitor estava em público com coceira no nariz. Qual foi a resposta do professor Vitor? Botar o dedo no nariz. Não vou fazer isso no vídeo, óbvio. Qual foi a consequência do público? Cara de nojo. Quando eu entendo isso, aí eu vou entender que a cara de nojo exerceu um efeito sobre a minha resposta de botar o dedo no nariz e fez com que no futuro eu fizesse menos esse comportamento. Parece uma coisa boba, mas é porque eu estou falando de dedo no nariz. A gente vai ver isso em elementos mais complexos. Por exemplo, processos de ansiedade, processos de
pânico, toque e outras patologias por aí, né? A teoria behaviorista, ela se desenvolveu em 3 ondas, tá? Eu não vou explicar completamente essas 3 ondas, porque isso é matéria que vocês vão ter para a disciplina especial. Mas a gente vai entender que na primeira onda, a gente tem o desenvolvimento das primeiras bases, inclusive, né, o autor que a gente tem principal aqui, que é o Skinner. Então, são as bases mais skinnerianas do comportamento. Isso lá para a década de 50. A segunda onda, lá para a década de 70, a gente vai ter a influência dos autores cognitivistas, né, que vão fazer uma releitura, uma retomada dos conhecimentos do behaviorismo, incluindo aí conceitos cognitivistas. O que eu estou chamando de cognitivista? Mentalista, processos mentais, compreender o comportamento relacionado a processos mentais. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? O cognitivismo. Depois nós temos uma terceira onda que faz uma relativa crítica dessas 2 ondas anteriores e faz um pouco do que eu poderia chamar de um retorno ao Skinner, né? Faz uma retomada de algumas obras do Skinner, principalmente as obras relacionadas à linguagem que o Skinner faz, e criam técnicas novas que são muito utilizadas no contemporâneo, como a FAP, a ACT e outras teorias importantes. É óbvio que toda teoria ela é passível de críticas, ela tem seus limites. Essas críticas não quer dizer que a teoria é ruim, mas quer dizer que no campo do conhecimento científico existem debates, e esses debates apontam críticas e apontam, como eu vou dizer, um diálogo, né, que essa teoria vai fazer com outras correntes ou com outros autores, buscando justamente o avanço do conhecimento científico. Existem várias críticas. As primeiras que a gente vê são... Eu não vou ficar me focando muito nisso, porque a gente não vai cobrar esse aspecto, tá? Mas é mais importante para a gente ver que a teoria, ela está sempre em processo de construção. Ela nunca chega no final. Ela sempre vai ter críticas e a gente, a partir dessas críticas, vai tentar evoluir a teoria, tá? Então, o behaviorismo metodológico passou por grandes críticas, justamente porque uma das principais críticas ao behaviorismo metodológico é porque se concentra muito nos aspectos do comportamento público e deixa de fora os comportamentos privados. Mas outras críticas também foram feitas. A gente pode criticar também alguns aspectos reducionistas do behaviorismo, como a negação do mentalismo, né, dos aspectos mentais. Essa crítica ela é válida? Olha, o próprio o próprio Skinner desce o cacete em todo mundo que critica a falta de mentalismo da psicologia behaviorista. Então é um debate, inclusive vocês acham vídeos na internet do próprio Skinner dando umas alfinetadas nos cognitivistas, né? Vai ter muita coisa. Existem também críticas ao reducionismo, da prática do behaviorismo, que era muito centrada no laboratório. Mas os próprios behavioristas já se criticaram em relação a isso, e eles já não são mais tão experimentais, assim, tão presos nessas experiências de laboratório. Eles são muito mais abertos. Entre outras críticas, a gente tem também a crítica ao determinismo, que justamente diz que o comportamento humano é determinado, então ele pode ser controlado. Mas isso é muito também polêmico, porque o próprio behaviorismo mostra que o determinismo ele não é tão restrito, tá? Existe muita flexibilidade no comportamento humano. Então, quando a gente fala de limites e críticas, a gente está falando de debates. Esses debates vão continuar por aí.
Esses foram os pontos básicos do behaviorismo, né? Então a gente viu que o behaviorismo é uma psicologia que busca uma base científica. A base científica do behaviorismo é uma base que nasce da biologia, tá? Mas foge do biológico, né? Acaba entendendo o comportamento como algo que está ligado à biologia, mas que é um campo independente do pensamento psicológico. Busca um estudo objetivo do pensamento, eliminando qualquer tendência mais subjetivista, mentalista, de introspecção, e que vai ter uma história muito rica aí de diálogos que continuam até hoje. Espero que você, depois, mais para frente, eu vou mandar para vocês resumos, tá? Documentos com resumos de cada abordagem, para destacar os pontos principais. E através desses resumos eu acho que vai ajudar um pouco no estudo de vocês. Então, até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.